Você está de pé no meio de uma multidão, e o ar cheira a sangue, poeira quente e fumaça de tocha apagada. Bem na sua frente, pendurado numa cruz de madeira, está um homem que, há apenas 2 dias, você viu jantando tranquilo com um grupo de amigos numa casa perto do mercado. Ao seu redor, um silêncio pesado, cortado só pelo choro baixo de algumas mulheres. Alguma coisa muito errada aconteceu entre aquela ceia tranquila e esse momento, e você está prestes a reviver cada instante dela. Volte 2 noites antes. Jerusalém está lotada como você nunca viu. É véspera da Páscoa, e a cidade, que normalmente abriga uns 50.000 moradores, recebe nessa época centenas de milhares de peregrinos vindos de todos os cantos do império. Não há espaço para pisar nas ruas estreitas. Você está caminhando tarde da noite, perto do bairro Alto, quando avista a luz de lamparina vazando por uma janela e escuta vozes cantando baixinho lá dentro. Alguém ao seu lado sussurra que ali dentro está um pregador de quem todo mundo comenta havia dias, um tal de Jesus de Nazaré, reunido para uma última ceia com o grupo mais próximo dele. Você não faz ideia, nesse instante, de que está passando bem na porta da última refeição que aquele homem vai fazer com os amigos. Horas depois, ele sai da cidade com o grupo em direção a um pomar de oliveiras, do outro lado de um pequeno vale. Você segue, quase sem querer, na mesma direção, puxado pela curiosidade e pelo caminho até a horta de um parente. É aí que você vê, de longe, um grupo de homens armados com tochas e lanças descendo apressado a colina, e outro grupo, bem menor, escondido entre as árvores. Gritos, correria, um nome que você vai ouvir centenas de vezes nos dias seguintes. Um dos discípulos puxa uma espada e corta a orelha de um dos soldados, e você vê, com os próprios olhos, o próprio Jesus parar tudo e encostar a mão no ferimento do homem para curá-lo. Paralisado atrás de uma oliveira, você assiste esse homem ser amarrado e levado, enquanto quase todo o grupo dele desaparece correndo na escuridão. Você não consegue mais dormir depois disso. Segue de longe, junto com um punhado de curiosos, até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus é levado ainda de madrugada. Você fica no pátio, perto de uma fogueira, tentando entender o que se passa lá dentro. E é ali que você testemunha uma cena cujo peso só vai entender muito depois. Um dos seguidores mais próximos dele, reconhecido por várias pessoas ao redor da fogueira, é perguntado 3 vezes se conhece aquele preso. 3 vezes ele diz que não. Na terceira vez, um galo canta em algum lugar da vizinhança, e você vê esse homem sair correndo para o escuro, chorando feito uma criança. Você ainda não sabe o nome dele, mas nunca vai esquecer aquele rosto. De manhã, tudo já virou caos. Jesus é levado ao governador romano, um tal de Pôncio Pilatos, e a multidão só cresce ao redor do palácio. É tradição, naquela época da Páscoa, o governador soltar um prisioneiro escolhido pelo povo como gesto de boa vontade. Pilatos oferece Jesus como opção, ao lado de um homem chamado Barrabás, preso por rebelião e assassinato. Você está bem no meio dessa massa de gente, e o que mais choca você é ouvir vozes que, dias antes, quando esse mesmo Jesus entrou na cidade montado num jumento, gritavam bênçãos e agitavam ramos em homenagem a ele. Agora gritam para soltar o criminoso e crucificar o pregador. Um frio sobe pela sua espinha ao perceber como uma multidão inteira pode virar de lado tão rápido. Depois de Pilatos lavar as mãos, literalmente, dizendo não querer culpa naquilo, os soldados levam Jesus para açoitar. Você não vê de perto, mas o som chega até o pátio de fora, e alguém próximo dos soldados comenta que eles usam um chicote chamado flagrum, com pedaços de osso e metal amarrados nas pontas, feito exatamente para rasgar a pele e enfraquecer o condenado antes da cruz. Quando Jesus sai daquele pátio, você quase não reconhece o mesmo homem que tinha visto, 2 dias antes, jantando tranquilo com os amigos. A caminhada até o local da execução é talvez a cena mais difícil que você vai presenciar. Um morro logo fora dos muros da cidade, chamado Gólgota, o lugar da caveira. Jesus carrega a trave de madeira nas costas,
mas em determinado ponto simplesmente não aguenta mais o peso e cai. Os soldados, com pressa, agarram um homem que passava por ali vindo do campo, um certo Simão, de uma cidade chamada Cirene, e obrigam ele a carregar o resto do caminho. Você segue a multidão até o morro, sem conseguir explicar direito por que continua andando. No topo, uma placa é fixada acima da cruz, escrita em 3 línguas diferentes, hebraico, grego e latim, com os dizeres: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Dizem que foi o próprio Pilatos quem exigiu esse texto exato, apesar dos sacerdotes reclamarem, e para você, isso só reforça como aquele julgamento inteiro foi mais político do que qualquer outra coisa. Ao lado dele, mais 2 homens são crucificados, criminosos comuns. Poucos sabem que a crucificação era pensada justamente para prolongar o sofrimento pelo maior tempo possível, às vezes por dias inteiros, e por isso os soldados costumavam quebrar as pernas dos condenados no fim, para acelerar a morte por asfixia. Você vê isso acontecer com os 2 homens ao lado, mas quando os soldados chegam perto de Jesus, ele já está morto, e um deles, em vez de quebrar as pernas dele, fura o lado do corpo com uma lança só para ter certeza. Por volta do meio-dia, a coisa mais estranha de tudo acontece. O céu, que estava claro, começa a escurecer, como se uma tempestade enorme estivesse se formando do nada, e permanece assim, escuro, por quase 3 horas seguidas. As pessoas ao seu redor entram em pânico. Algumas caem de joelhos rezando, outras saem correndo. Anos depois, historiadores de fora de Jerusalém tentam explicar esse escurecimento como um eclipse solar, mas isso nunca vai fazer sentido, porque a Páscoa sempre acontece em lua cheia, e um eclipse solar simplesmente não acontece nessas condições. Até hoje, ninguém conseguiu explicar direito o que foi aquilo. Pouco antes de morrer, Jesus grita algumas frases que vão ecoar na sua cabeça pelo resto da vida. Uma delas é um pedido de perdão para quem está fazendo aquilo com ele. Outra é um grito que soa mais como dor pura do que qualquer discurso. Quando ele finalmente morre, você sente o chão tremer. Um tremor de terra de verdade, que racha a pedra em alguns pontos ao redor do morro. Um centurião romano, soldado endurecido que certamente já supervisionou dezenas de execuções, fica olhando fixamente para tudo aquilo, e você o ouve dizer, quase sussurrando, que aquele homem só podia ser filho de Deus. Um romano, um soldado do próprio império que ordenou a execução, reconhecendo ali, em voz alta, o que ninguém esperava ouvir. Mais tarde, o corpo é entregue a um homem rico chamado José de Arimateia, que pede permissão a Pilatos para enterrá-lo de forma digna, algo raro, já que corpos de crucificados costumavam ser jogados fora ou deixados apodrecer como humilhação extra. Você vê de longe o corpo sendo carregado, envolto em um tecido de linho, até um túmulo escavado na rocha, ali perto. Você volta para casa naquela noite sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sem parar de pensar em tudo que presenciou em menos de 2 dias. Uma ceia tranquila, uma traição no meio da noite, uma multidão que virou as costas para quem ela mesma tinha aclamado, um julgamento decidido antes mesmo de começar, e uma execução que, de alguma forma, sacudiu a cidade inteira, literalmente. Anos depois, sempre que alguém pergunta se você acredita ou não em tudo que veio depois, só consegue responder uma coisa: você estava lá. E viu um soldado romano, o homem menos provável entre todos, admitir que talvez aquilo fosse maior do que qualquer um conseguia entender. E se você estivesse naquela multidão, será que teria ficado calado? Ou teria tido coragem de dizer alguma coisa? Deixa aqui nos comentários o que você acha que faria no meu lugar.